Bom galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, enfim, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas vamos já início àquela sequência de conteúdos de história que a gente tem por fazer. A caminhada é longa, vamos embora. Hoje a gente começa com pré-colônia e um pouquinho de colônia também, história do Brasil. Vamos embora? Bom pessoal, um dos períodos da história do Brasil mais marcantes, assim pode ser, é esse período antes de ser Brasil. É o período de pré-colônia e o período de colônia. E são dois períodos distintos, é bom sempre ter em mente. O período da pré-colônia é um marco que não se data apenas de 1500 a 1530, mas tem outros aspectos que permeiam também esse período. A pré-colônia, ela trata-se também do período em que Portugal, ou seja, a metrópole, quando vem para cá, para esses territórios que você conhece hoje como Brasil, não encontra nenhuma especiaria que lhe enchesse os olhos. Sendo assim, durante o período da pré-colônia, o foco da coroa portuguesa em vir para cá, no máximo, é vir explorar o pau-brasil. Só lembrando que, no período anterior, quando começam as expansões marítimas, o grande interesse dessas expansões seriam buscar rotas comerciais para se chegar até as Índias. As Índias que teriam suas especiarias com um maior valor, se assim posso dizer, no comércio europeu. Sendo assim, Portugal, a partir do Tratado de Tordesilhas, que toma posse dessas terras, não vê nessas terras algo tão enriquecedor ou algo tão valioso que possa fazer com que aqui seja o seu principal foco. Sendo assim, o foco principal de Portugal continuará sendo, durante esse período da pré-colônia, ir até as Índias, buscar especiarias e vender no mercado europeu. Porém, lembre-se, não quer dizer que Portugal abre mão dessas terras, ainda não. Tanto que Portugal manterá nesses territórios uma coisa chamada feitorias. O que são as feitorias? As feitorias, elas têm duas funções. Ela é uma espécie de armazém, ao mesmo tempo que ela também serve para defender o território contra invasores. E quem seriam esses invasores desse território? Seriam franceses, holandeses e ingleses, que não aceitavam ou que não concordavam com o chamado Tratado de Tordesilhas. Pois bem, pessoal. Então, fechando a ideia, 1500 a 1530, o Brasil, aqui, essa região, ela é conhecida, esse marco histórico é conhecido como pré-colônia. Durante a pré-colônia, não há ocupação efetiva no território. O que há aqui, no máximo, são viagens para se vir até aqui buscar o pau-brasil. Pois bem, há escravidão durante esse período da pré-colônia? Também não. O que há aqui é o escambo. O que é o escambo? Seria a troca de materiais supérfluos pelo pau-brasil, ou materiais ou objetos sem nenhum grande valor. Exemplo, os portugueses vinham para cá, pegavam o pau-brasil e em troca aos nativos davam machadinha, pente e por aí vai. Espelhinhos seriam esse tipo de troca. Essa troca entre objetos ou utensílios banais pelo pau-brasil, que seria do europeu com o nativo, ela se chama de escambo. Preste atenção, o nome dessa relação de troca é escambo. No máximo, o que há também aqui seria uma relação de proximidade através do cunhadismo. Essa palavra cunhadismo, ela lembra uma ideia de parentesco, ou seja, é uma pseudo-relação familiar que o português estabelece com algumas tribos nativas com o intuito de chegar até o cacique, se assim podemos dizer, ou os líderes dessas tribos. Ou seja, o europeu se aproxima, cria vínculos, inclusive com casamentos arranjados com algumas nativas, mas seu interesse é chegar aos líderes nativos para que pudessem intensificar suas relações de troca, ou seja, suas relações com o escambo e assim sucessivamente. Tudo isso girando em torno apenas da ideia de explorar o pau-brasil. Haja vista que de 1500 a 1530 os portugueses não acham ouro nessa região e que também não iniciam seu processo de colonização, beleza? Mas vale lembrar que, independente de não haver escravidão que não houve escravidão durante esse período, é bom lembrar que desde os primórdios, quando os portugueses chegam aqui,
Assim como qualquer outro espanhol na América Central, o nativo ele é visto pelo europeu como um ser inferior que precisa ser civilizado, assim podemos dizer. É também no período da colonização que se intensifica a ideia de escravidão, sobretudo a escravidão sob mão de obra africana, ou seja, escravos trazidos da África ou dos países africanos, assim podemos dizer, de diversas etnias, eles vão ser escravizados aqui no Brasil e serão direcionados, sobretudo na região Nordeste, para a produção da cana-de-açúcar no início desse período de colonização. É também durante esse período da colonização que vêm para cá os jesuítas. Os jesuítas vêm para cá com as suas missões de catequizar o nativo. Mas isso não quer dizer que os jesuítas eram dóceis com os nativos, muito pelo contrário. Os jesuítas impõem uma nova cultura, impõem uma nova ordem religiosa, não respeitando as concepções nativas originárias, ou pelo menos que antecediam a chegada dos europeus. Essa seria, então, de certa forma, a primeira fase da colonização, que seria as capitanias hereditárias. Dessas capitanias hereditárias, apenas duas vingarão, Pernambuco e São Vicente. É durante esse período também que começa a ideia da produção da cana-de-açúcar sob mão de obra escrava africana e também é um dos modelos, ou o primeiro modelo a falir. Haja vista que há algumas concepções que fazem com que esse modelo não funcione. O distanciamento social entre o cara que estava aqui, os donatários dos lotes, com a metrópole, então a comunicação era extremamente precária, então quando se era necessário algo, ficava muito complicado de se conseguir. Também a falta de recursos para povoar, distribuir as seis marias, manter o território e ainda explorar a riqueza. Outro aspecto também seria a resistência dos nativos, que durante esse período foi muito bem consolidada, ok? Em seguida, a gente tem alguns slides aí que a gente vai comentando passo a passo sobre todas essas etapas até chegar o governo geral, ok? Vamos para o slide? Bom, pessoal, antes de explicar tudo aqui, se vocês escutarem algum ruído a mais, é a minha menina brincando dentro de casa, tá? Os gritinhos que vierem no áudio é dela. Bom, vamos lá, pessoal. Esse quadro que eu trouxe aqui para vocês vai ilustrar bem a ideia do que a gente entende como recortes historiográficos ou temporal de toda a história do Brasil. Perceba que onde você está vendo aqui, logo no início, as caravelas, até a chegada a 1530, é o período de pré-colônia, o período pré-colonial. Que aqui também a gente pode ver aqui embaixo a data da assinatura do Tratado de Tordesilhas, o que praticamente divide o mundo metade para Portugal e metade para a Espanha. Bom, pois bem, essa arte aqui ajuda você a compreender os 4 ciclos exploratórios desse país, que seria o primeiro ciclo exploratório é a ideia de explorar o pau-brasil durante o período pré-colonial. A gente tem também o período da exploração da cana-de-açúcar, ainda no período colonial, e temos também no período colonial a exploração do ouro. Você pode entender aí não só ouro, mas a ideia em algumas provas cai como mineração, seria o terceiro ciclo exploratório. Por fim, o último ciclo exploratório, ele aparece aqui nesse gráfico no período já republicano, porém vale lembrar que o café seria já no final do período imperial, ok? Um pouco antes de começar, ou um pouco antes do fim da escravidão, a exploração seria-se o quarto ciclo exploratório do Brasil. Ou seja, só recapitulando a ideia, o ciclo do café ele inicia-se ainda no período imperial, sobretudo no período de Dom Pedro II. Pois bem, passamos aqui. Bom, o primeiro ciclo exploratório seria a extração do pau-brasil. É o que a gente acabou de comentar sobre a ideia de que teríamos então a ideia da extração do pau-brasil e que não teríamos a escravidão, no máximo o escambo, que seria a troca do europeu de alguns objetos como espelho, machadinho e pente, em troca do pau-brasil, que levaria-se para a Europa. Essa arte ilustra bem a ideia de quem fazia essa extração, que eram os nativos. Porém, essa extração não era feita à força ou sob o regime de escravidão, e sim através do escambo. Lembre-se do escambo, seria aquela troca pau-brasil por objetos supérfluos. No máximo que existia durante esse período eram as feitorias, que seriam para proteger o território, sobretudo a área litorânea, e armazenar esse pau-brasil.
Pois bem, para começar o início da colonização, a gente entender um pouco disso, precisamos entender essa ideia de colonizar. Seria colonizar para não perder, devido às dificuldades na vigilância do litoral e às ameaças de invasões estrangeiras, sobretudo franceses, até que vinham para cá também fazer algumas negociações com os nativos em busca do pau-brasil. É também a necessidade de se iniciar a colonização devido porque Portugal precisa, na sua concepção, explorar mais riqueza nesse território. Haja visto que no início da colonização aqui, que pós 1530, a Espanha já tinha achado ouro na América Central, mas Portugal não tinha achado ouro aqui. Então veja, de modo geral, a gente tem esses dois aspectos que garantem ou que dão subsídios para que Portugal possa iniciar assim o seu processo de colonização, vigilância territorial, ou seja, e explorar mais as riquezas. Seria para garantir a posse da terra, ou seja, vou colonizar porque eu preciso ocupar para não perder. As primeiras expedições, elas começam em 1530 com Martins Afonso de Souza. Essa expedição, ele tem a obrigação de proteger o litoral, fundar vilas e fortificar a região e descobrir novas riquezas. É uma tarefa, de certa forma, até complicada, que seriam muitos fatores para uma pessoa só ser responsável por tudo isso. Mas Martim Afonso ainda consegue capturar navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 32. E também ele é o fundador da Vila de São Vicente, a primeira povoação na América Portuguesa. Perceba, a primeira povoação ela só vem ser em 1532. Anterior a isso, não existia uma povoação na América Portuguesa. O que existia no máximo era vir para cá, trocar o escambo e ir embora. Em 1532 é fundada a Vila de São Vicente, que seria o primeiro povoamento português nessas terras aqui. É também, ou cabe a Martim Afonso, a ideia de discutir a distribuição de lotes de terras aos colonos para iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. Pois bem, sendo assim, vem nesse período que começa a sua primeira etapa da colonização, que seriam as capitanias hereditárias. Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa, em 1534, dividiu os territórios em lotes chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que iria arcar com os custos da colonização. E esse já seria um dos principais motivos que no futuro próximo gerou algumas complicações. Arcar com os custos, ou seja, vai faltar recurso no futuro próximo para manter essas capitanias. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários. Essas deveriam exercer a justiça, o comando militar, doar lotes, fundar as vilas, escravizar e vender os índios, entre outras atividades econômicas. Veja, essas seriam obrigações: arcar com os custos da colonização, fundar vilas, distribuir lotes, escravizar os índios, vender, doar lotes, ter um comando militar, proteger o território. São todas obrigações do cara que seria o donatário dessas capitanias. O sistema de capitanias ele foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender e explorar terras ou administrar as terras portuguesas na América. Mas vale lembrar também que ainda é nesse primeiro sistema de capitanias hereditárias que se inicia o ciclo do açúcar, ou seja, o segundo ciclo exploratório. As condições naturais eram favoráveis, as experiências anteriores em relação à produção de açúcar também eram exitosas nas colônias de Madeiras e Açores, e o financiamento seria holandês, que seria quem entra com o capital, e a mão de obra era escrava africana. É também nesse período do ciclo, ainda dentro do ciclo do açúcar, que é dividido em 4 etapas, que seria o plantation, latifúndio, monocultura, trabalho escravo e exportação. Ou seja, a produção de açúcar ela permeia o conceito de plantation. E o que seria o plantation? A produção de açúcar ela se caracteriza por ser, sobretudo, dominada por grandes latifundiários, ou grandes latifúndios de terra. A ideia de monocultura é apenas um produto sendo cultivado, ou seria o principal produto cultivado, que seria o açúcar. Para a produção do açúcar também é usada trabalho escravo, sobretudo de mão de obra escrava africana, e toda essa produção ela vai servir para exportação. Esse seria
o eixo econômico do Nordeste. É bom entender também que durante esse período da ideia do ciclo do açúcar, há uma coisa chamada unidade produtora. Essa unidade produtora ela se faz em 5 etapas, aliás, em 5 classificações diferentes. A Casa Grande, ela faz parte da unidade produtora, seria a residência do senhor de engenho. A capela, onde se localizam as cerimônias religiosas, haja vista que muitas vezes os escravos não podiam sair para as cidades para irem às missas, então construía-se capelas nas fazendas para que o escravo tivesse, inclusive, que ir a essas missas na própria fazenda. Senzala, que era a habitação, a habitação precária, onde os escravos moravam. A casa de engenho, que eram as instalações destinadas à produção de açúcar. E a casa de pulgar, onde era levado o açúcar para a sua última etapa, que seria o refino. Quais os motivos que levaram ao fracasso das capitanias? Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, outros abandonaram as suas possessões, ou seja, alguns donatários nem vieram para cá. Além dos capitães donatários, além disso, os capitães, ou os donatários, se assim pode dizer, não possuíam recursos suficientes para administrar tais lotes de terras que eram muito grandes. E essas capitanias também sofreram uma dura resistência por parte dos nativos, que evidentemente não iam abrir mão de suas terras para que o português viesse aqui apenas explorar. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar, mas vale lembrar que São Vicente ainda foi financiada pela coroa portuguesa. Já Pernambuco, não, ela sempre foi autossuficiente. Com o fim das capitanias hereditárias, um sistema político descentralizado, onde cada donatário mandaria nas suas terras, e que esse sistema político administrativo não deu certo, então Portugal cria uma coisa chamada Governo Geral em 1548. O Governo Geral ele vai fazer com que agora o modelo administrativo esteja centralizado, ou seja, o poder está centralizado na mão de apenas um, e vai instituir que a capital seria Salvador. E quem é esse cara que é o governador geral? Seria Tomé de Souza. Tomé de Souza, ele é o administrador colonial português aqui, e durante o seu período ele vai colocar em prática uma divisão, se assim pode dizer, administrativa. Ele vem com a ideia de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Esses caras, eles têm a obrigação de criar, ou pelo menos fazer valer mecanismos que possam proteger o território. O ouvidor-mor, ele seria alguém que iria trabalhar sob o aspecto da justiça. Provedor-mor seria um cara que iria organizar as finanças de aqui. Capitão-mor, a defesa. Tentando fazer uma ideia paralela, mas para que a gente possa compreender um pouco melhor, ouvidor-mor seria uma espécie de ministro da justiça. Provedor-mor seria uma espécie de ministro da fazenda. E capitão-mor seria uma espécie de líder de um exército, se assim podemos dizer. Ou defensor das fronteiras, assim para ficar mais prático. Então lembre-se. E o objetivo disso seria o quê? A defesa do território, fiscalizar e dinamizar essa economia que não vinha bem desde a época das capitanias hereditárias. É também no período de Tomé de Souza que virão para cá os jesuítas. Eles vão chegar em 1549, liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, e os jesuítas iniciarão uma das mais importantes missões para a coroa portuguesa, que seria catequizar os índios. Sendo assim, eles vão fundar colégios, construirão igrejas, desenvolver projetos de assistências, porém, lembre-se que os jesuítas não são nem um pouco, digamos assim, benfeitores que pensam na vida do nativo. Até porque a catequização não respeita a cultura nativa ou indígena e seus rituais religiosos, impondo a esse povo uma nova fé, sem nem sequer discutir ou pelo menos abrir para que essas pessoas cultuassem sua própria fé, ou seja, ou vira católico ou fica à mercê dos colonos. Essa é a opção que o jesuíta dá para os nativos. É também com Tomé de Souza que temos as chamadas câmaras municipais. Se durante o período das capitanias hereditárias uma das grandes dificuldades era a comunicação com a metrópole, um dos mecanismos que funcionava para que pudessem ter algumas relações sobre esse aspecto administrativo era uma intensificação, ou melhor dizendo, um mecanismo que pudesse blindar ou resolver questões pontuais. Então as câmaras municipais funcionavam assim. Elas eram responsáveis por administrar as cidades e as vilas. As câmaras municipais também regulavam as feiras, o mercado, ofícios de maneira geral, o comércio e também
executavam obras públicas em todos os lugares. E os vereadores dessas câmaras eram chamados homens de bem. Quem eram os homens de bem dessa época da colônia? Evidentemente que eram os homens brancos, proprietários de terras e de escravos. Ou seja, nem escravo, nem o próprio nativo era considerado um homem de bem. Enfim, é só uma ironia à parte. Assim, podemos concluir que as câmaras representavam os interesses dos grandes proprietários de terra e dos chamados latifundiários, e nunca representaram, de maneira alguma, o interesse dos nativos, ou muito menos dos escravos. Ou seja, essas câmaras, assim como Tomé de Souza, estavam a serviço do colono ou dos senhores da coroa portuguesa. Ok?